Aí pessoal, seja bem-vindo aí, você que segue o nosso canal Profissão Enfermagem. Hoje nós vamos falar sobre assistência de enfermagem na administração de drogas vasoativas. Muitas pessoas têm dúvidas, principalmente aquelas pessoas que trabalham em terapias, unidade de terapia intensiva, centro cirúrgico, né? Nessas unidades, elas acabam lidando muito com essas drogas vasoativas. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Quero pedir para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal, que diariamente nós estamos postando vídeo aí para o teu crescimento profissional, beleza? Então vamos à aulinha aí. A nossa introdução... Opa, passou um slide a mais aqui, vamos voltar. A nossa introdução, nós vamos falar sobre as drogas vasoativas, né? As drogas vasoativas, elas são utilizadas para promover efeitos vasculares periféricos, pulmonares ou cardíacos, sejam eles diretos ou indiretos, através de receptores situados no endotélio vascular. Nós temos os vasodilatadores diretos, né? São classificados em nitroglicerina, hidralazina e nitroprusiato de sódio, tá? A nitroglicerina, ela faz a função de vasodilatador e ela reduz a pré-carga cardíaca. A hidralazina, ela faz dilatação, né, principalmente das arteríolas, e reduz a pós-carga. E o nitroprusiato de sódio, tá? Que é o nitroprusiato de sódio, que é o nipride, combinados reduz a pré-carga, tá? Então nós vimos muito utilizar essas medicações em paciente que infartou, tá? Muitas vezes infartou, edema agudo de pulmão, paciente com tromboembolismo pulmonar, tá bom? Normalmente eles irão usar esse tipo de droga. A nitroglicerina, tá? A nitroglicerina é o tridil, tá bom? Ela promove a liberação de dióxido nítrico, que é um potente vasodilatador. A nitroglicerina, que é o tridil, a via de administração ela pode ser sublingual, o início é entre 2 a 4 minutos, duração de 30 a 60 minutos. Ela pode ser por via de administração oral, que tem o início de 10 a 20 minutos, a duração de 2 a 3 horas. E ela pode ser administrada pela via endovenosa, que tem o início imediato e mantém estável a concentração sanguínea. Ainda falando sobre a nitroglicerina, que é o tridil, ela é indicada em insuficiência cardíaca sem hipotensão e insuficiência coronariana, angina instável e o controle de ICC e hipertensão, tá? A ICC nós falamos de ICC ou ICC descompensada, tá? Contraindicação: hemorragia cerebral, tamponamento cardíaco, não pode ser associada ao sildenafil, taladafil e vardenafil. Reações adversas: hipotensão ortostática, taquicardia, cefaleia, síncope e palpitação. A apresentação do tridil é uma ampola de 5 mg por ml. A diluição é em soro glicosato 5%, ou soro fisiológico 9%, ou soro glicosato 10%. A estabilidade é 24 horas, tá? Então precisa proteger da luz por 48 horas. Fotossensível, instável em contato com o plástico. O tridil, a nitroglicerina, ela perde a estabilidade quando ela tem um contato com o plástico. Então a gente tem uma grande problemática aí, né? Que os soros, todos eles, uma grande maioria, são de plásticos, né? Toxicidade: metemoglobinemia. Quais são os cuidados de enfermagem quando o paciente está usando o tridil? Observar o aspecto da solução antes e durante a administração, administrar as drogas com bomba de infusão. A nitroglicerina migra prontamente por muitos plásticos PVC. Alguns filtros intravenosos devem ser evitados porque absorvem a nitroglicerina. A nitroglicerina intravenosa interfere com o efeito anticoagulante da heparina. Olha que coisa. E sabemos que a maioria dos pacientes que usam, às vezes, nitroglicerina, está usando também heparina, né? Alguns pacientes. Agora nós vamos falar sobre o nitroprusiato de sódio, tá? Que é o nipride. Efeito direto no músculo liso das artérias e veias. Causa vasodilatação,
maior das veias. Então, nós sabemos que ele diminui a resistência sistêmica, reduz a pré e pós-carga e melhora o débito cardíaco. Tá? Qual a indicação do Nipride? Crises hipertensivas, emergências hipertensivas, pós-operatório de cirurgias de grande porte e ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva. Contraindicação: hipertensão compensatória, coarctação da aorta. Não pode ser associado, semelhante àquelas medicações que nós demos também lá no início, né? Não pode ser associado ao sildenafil, taladafil e vardenafil. Reações adversas: hipotensão e intoxicação. Apresentação do Nipride: uma ampola de 25 mg por ml. A diluição pode ser de 250 ou 500 ml da solução glicosada 5%, mas normalmente a gente usa o soro glicosado 250, tá? A estabilidade: após a diluição e em soro glicosado 5% ou soro fisiológico 9%. Usar em 24 horas e descartar as sobras. A toxicidade: cianeto, tiocinato, taquipneia, vômitos, vertigem e pupila dilatada, tá? Ele pode causar. Cuidados de enfermagem com o paciente que está com tridil. Primeira coisa que nós precisamos saber, Nipride. Primeira coisa que nós temos que saber, o paciente que está com Nipride, é que ele é fotossensível, tá? Então precisa ser todo recoberto e precisa usar um equipo fotossensível, tá? Não interromper subitamente a infusão, que pode acontecer o efeito rebote. Vamos dar um exemplo. O paciente está com 10 ml hora ou 20 de tridil, de Nipride, ó, o tridil não quer sair da minha boca, de Nipride, e de repente você vai lá e desliga, por ele ter feito uma média de 80. Isso pode causar um efeito rebote e a pressão subir de uma hora para outra de uma vez, tá? Atenção à intoxicação por cianeto pode se manifestar através da acidose metabólica láctea, falta de ar, confusão mental e morte. O frasco deve ser envolvido por material opaco, pois a droga é fotossensível e deve-se utilizar equipo próprio, como eu já havia falado. Nós vamos falar agora sobre as drogas cardiovasculares. As ações principais da maior parte dos fármacos cardiovasculares serão determinados pelos seus efeitos adrenérgicos, que podem ser alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos, dopaminérgicos ou mistos. Medicações alfa-adrenérgicas podem dividir-se em efeito alfa, 1, adrenérgico, contração do músculo liso vascular. Efeito alfa 2, adrenérgico, relaxamento do músculo liso vascular, é um efeito muito ligeiro e acontece com doses baixas de um agente alfa-adrenérgico como a epinefrina. Podem dividir-se em efeitos beta-1 adrenérgico, efeitos cardíacos diretos, inotropismo, aumento da contratibilidade cardíaca, cronotropismo, aumento da frequência cardíaca. Efeito beta-2 adrenérgico, que é a vasodilatação e broncodilatação. Nós temos também as catecolaminas, ou as agonistas adrenérgicas. O que elas fazem? Diminui a resistência vascular sistêmica, diminui a pressão de enchimento ventricular, melhora o desempenho mecânico do coração e efeito hidroprófico positivo. As catecolaminas, nós temos elas que são dobutamina, dopamina, adrenalina e a noradrenalina. E nós temos também as catecolaminas sintéticas, nós temos as catecolaminas naturais. Sintética é a dobutamina e as naturais são a dopamina, adrenalina e noradrenalina. Quando nós falamos de sintética e naturais, as naturais elas são produzidas pelo nosso próprio organismo, tá? Por isso que nós falamos que são catecolaminas naturais. A dobutamina, o nome comercial Dobutrex, ela atua diretamente nos receptores beta-1 do coração, aumentando a força de contração do músculo cardíaco. Ela melhora o fluxo sanguíneo coronariano e o aumento do oxigênio do miocárdio. A indicação da dobutamina é no choque cardiogênico, na ICC descompensada, no IAM e após cirurgia cardíaca. Ela é contraindicada na hipovolemia,
E as reações adversas pode ser o aumento da PA, dor anginosa, palpitação, reação no local da infusão, inflamação, se ocorrer extravasamento, e taquicardia. A apresentação da ampola da dobutamina é uma ampola de 250 mg, 20 ml, e a diluição é uma ampola de 250 mg em 230 ml de solução glicosata ou fisiológica. A estabilidade dessa droga é de 24 horas após a diluição, protegida da luz. Os cuidados de enfermagem com o paciente que está com dobutamina: conservar em temperatura ambiente de 15 a 30 graus, proteção à luz, administrar em veia de grosso calibre ou na veia central, tá? Monitorar a frequência e o ritmo cardíaco, a pressão arterial e a velocidade da infusão, e monitorar a parte do eletrocardiograma, que é no monitor. Essa parte aqui, monitorar a frequência cardíaca, é muito importante. Quando o paciente se instala a dobutamina nesse paciente, é necessário que nós anotamos o início, a frequência cardíaca que ali está. Por exemplo, o paciente está com uma frequência cardíaca de 80 batimentos por minuto. Se nós percebermos que essa frequência subiu a 120 batimentos por minuto, nós sabemos que é um efeito da dobutamina e, em alguns casos, vai ser necessário interromper o tratamento. Nós temos também a dopamina. Ela atua diretamente nos receptores beta-1 do coração, aumentando a força de contração do músculo do miocárdio. Ela faz a ativação de receptores dopaminérgicos, resulta em vasodilatação das artérias renais, cerebrais, mesentéricas e coronárias. A dose da dopamina, de acordo com a dose, ela vai ter o efeito esperado. Quando nós utilizamos de 0,2 a 3 mg quilo de peso, ela vai ser utilizada para o aumento do fluxo sanguíneo renal, aumento do volume urinário. Quando nós usamos uma dose de 3 a 10 mg por quilo de peso, ela vai causar o efeito beta-adrenérgico, taquicardia, aumento do retorno venoso e queda da resistência vascular sistêmica. Quando nós usamos maior que 10, ela vai causar o efeito predominante de alfa-adrenérgico, com vasoconstrição sistêmica, aumento da pressão arterial. Quando a gente usa essa dose acima de 10, estamos querendo fazer um efeito de aumento da pressão arterial, principalmente em sepsis. Mas nós sabemos que a primeira droga de escolha na sepsis, o choque séptico, é a noradrenalina. A indicação da dopamina: baixo débito com volemia controlada ou aumentada. Oligúria persistente com parâmetros hemodinâmicos estáveis. Contraindicação: deficiência congênita de glicose 6-fosfato, desidrogenase e intolerância aos derivados. Reações adversas: náuseas, vômitos, arritmias e agravamento da vasoconstrição pulmonar. A apresentação da dopamina é uma ampola de 5 mg por ml, a diluição 5 ampolas em 200 de solução glicosada a 5%, fisiológica 9%, glicosata a 10% ou até mesmo no ringer. A estabilidade é 24 horas da diluição e protegida pela luz. Os cuidados de enfermagem, paciente que está com dopamina: administração em veia de grosso calibre, administração em bomba de fusão, rigor no gotejamento, efeitos das doses, e manter extremidades do paciente aquecidas. Todas essas drogas que nós estamos falando, principalmente essas drogas que têm efeito vascular, é necessário que essas drogas sejam feitas em acesso venoso central, tá, pessoal? Vamos deixar bem claro aqui. A adrenalina, ou a epinefrina, né? A adrenalina, ela é uma catecolamina que interage com o receptor alfa, beta-2 e beta-1, com características vasopressoras, estimulando a liberação de noradrenalina. O efeito beta-adrenérgico induz o aumento da frequência cardíaca e do volume sistólico. O efeito alfa-adrenérgico aumenta de forma significativa a resistência vascular periférica, tá? Por isso que nós usamos a adrenalina na parada cardiorrespiratória. Indicação: parada cardiorrespiratória, cirurgia cardíaca, na saia da circulação extracorpórea, broncoespasmo severo, choque séptico e anafilático. Contraindicação: arritmia, hipersensibilidade a simpatométicos. Rapaz, tem hora que tem uns palavreados aqui bem difícil. Associação à anestesia local e trabalho de parto.
reações adversas, crise hipertensiva, edema agudo de pulmão, hiperglicemia e vasoconstrição renal. A apresentação da adrenalina é uma ampola de 1 ml, tá? Diluição, soro glicosado 5%, ou 9%, ou 10%. Início de ação, subcutânea, de 5 a 10 minutos, intramuscular, de 5 a 10 minutos, intravenosa, imediato, e pela inalação de 3 a 5 minutos. Nós sabemos que a adrenalina é usada principalmente quando aquelas crianças estão com tosse de cachorro, né? Estabilidade, após 24 horas da diluição, oxidação, quando expostas à luz solar. Adrenalina, as doses, na parada cardiorrespiratória, 1 mg a cada 3 a 5 minutos, tá? Isso é um protocolo. Na asma brônquica, 0,1 a 0,25 diluído via intravenosa, lentamente, repetir após 5 a 10 minutos, se necessário, e vasopressor, 1 mg diluído por minuto intravenoso. Cuidados de enfermagem com o paciente que está recebendo adrenalina. Conservar em temperatura ambiente de 15 a 25 graus, não congelar, proteção à luz, deve ser administrada com auxílio de bomba de difusão, administração através de veia central de grosso calibre, administrar a dose recomendada, tá? Monitorar o paciente. Lembrando que na parada cardiorrespiratória, nós fazemos adrenalina em bolos, pessoal. A gente administra a adrenalina, em seguida faz um flush de soro fisiológico, tá? 10 ml, e eleva o membro do paciente, tá bom? Só para deixar bem esclarecido aqui. Agora nós vamos falar da noradrenalina, que é a norepinefrina. A noradrenalina é o neurotransmissor do sistema nervoso simpático e precursor da adrenalina. É menos potente que a adrenalina em receptores alfa e tem pouca ação sobre os receptores beta 2. Qual a indicação da noradrenalina? Ela é indicada na sepse, tá? Como nós havíamos falado, choque cardiogênico por IAM, hipotensão em pacientes com baixa resistência vascular periférica e RCP. Contraindicação, RCP, pessoal, ressuscitação cardiopulmonar, tá? Contraindicação, hipotensão causada por hipovolemia e reações adversas. Ela pode elevar a pressão arterial em níveis indesejados, por isso é necessário haver vigilância, tá? Colocar esse paciente, se ele tiver com uma dose alta, ele precisa ter uma PAI e o monitor, se não tiver com dose tão alta, precisa ter um monitor multiparâmetro, colocar para aferir a pressão a cada de 5 a 15 minutos, tá? Esse paciente que está recebendo noradrenalina. Reações adversas, elevação da PA a níveis indesejáveis, vasoconstrição periférica e visceral, insuficiência respiratória, taquicardia, tremores, náuseas e ela pode causar hemorragia cerebral. A apresentação da noradrenalina é uma ampola de 4 ml por miligrama, a diluição 5 ampolas diluídas em 250 ml da solução, pode ser um soro glicosado, pode ser soro fisiológico, pode ser glicosado a 10%. Essa diluição, pessoal, a gente não entra muito no mérito ou na discussão, porque cada instituição tem o seu protocolo de diluição de medicação, tá bom? A gente não quer mudar a cabeça de ninguém. Usa o protocolo aí da sua instituição. A estabilidade, 24 horas após a diluição. Cuidados de enfermagem no paciente que está usando o Nora. Armazenar em temperatura de 15 a 30 graus, não congelar, proteger da luz, administrar em bomba de difusão em veia de grosso calibre, de preferência veia central, sempre. Você pode até iniciar o paciente hipotenso numa veia periférica, mas precisa-se ter um acesso central, porque a noradrenalina, quando ela extravasa, ela pode causar necrose tecidual. Então, eu quero deixar isso bem claro aqui, tá bom? A pressão arterial deve ser monitorada a cada 15 minutos e ajuste da dose. A função renal também deve ser monitorada através de dosagens de ureia, creatinina e volume de diurese. A droga deve ser evitada em grávidas. Atenção na diluição. Diluentes de glicose 5%, volume de 250 ml. Alguns autores não recomendam soro fisiológico 9%, que pode causar oxidação, tá? Então eles pedem para diluir em glicose. Não usar soluções com alteração de cor, rosa, amarelo ou marrom, ou se houver precipitação. Uso imediato e descartar as sobras, tá, pessoal? Então, essa aulinha aí foi uma aula bem rápida, tá? Sobre as drogas vasoativas. Você aí que trabalha em UTI, esclarecer um pouquinho aí para você. Você que está formando agora, tá bom?
Isso é para esclarecer um pouquinho as suas dúvidas. E mais uma vez eu quero pedir para vocês, se inscrevam aí no nosso canal Profissão Enfermagem, tá? Diariamente nós vamos estar postando vídeos aí para vocês, pessoal. Divulguem o nosso canal, dá uma força aí para que nós possamos crescer, tá bom? Vai um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano. Um grande abraço e até o próximo vídeo.